Se não foi um jogo brilhante, essa quinta vitória consecutiva do Fluminense mostrou para a gente, pelo menos, boas opções. E não que seja surpreendente, né? Porque a mim não surpreende. Né? Um time hoje ter sido um time bem mais leve em campo, com muito mais movimentação, né? Um time que incomodou mais o adversário, pressionou mais o adversário, que mesmo sem entrosamento, ele conseguiu criar mais oportunidades de gol. Porque parecia que, de fato, havia uma falta de sincronia ali. E é evidente, porque esses jogadores não estão jogando sempre juntos nos jogos. Né? Uma coisa é treino, outra coisa é no jogo. Né? São situações diferentes, surgem situações diferentes. Então, hoje a gente pode observar, ainda assim, apesar desses problemas, e do Natan não ter feito uma boa partida, de que a gente esperava muito, mas o Natan também não conseguiu entrar no ritmo e parece que está um pouco fora de ritmo, até porque ele só jogou 2 jogos. No segundo ele entrou no segundo tempo, depois não foi mais utilizado. Então o Arias, por exemplo, vinha entrando sempre, então está numa pegada mais forte. E hoje a gente viu mais uma vez o John Arias muito bem. Isso é excelente, uma opção muito importante. É um jogador que está conseguindo conduzir bem a bola, distribuir bem as jogadas, passes, finaliza. Pecou hoje, ele saiu chateado no jogo porque teve uma chance clara de fazer o segundo gol no passe do Luiz Henrique, acabou perdendo. Mas é um jogador que está com personalidade, ele está com confiança, ele está se apresentando para o jogo. E isso foi fundamental. Mas um atleta que eu gostei bastante hoje foi o Nonato. Até me surpreendeu a atuação do Nonato. Que se eu estou justificando aqui a má atuação do Natan, claro que em partes, não só por isso, pela questão do ritmo de jogo, o mesmo vale para o Nonato, que jogou ainda menos que o Natan e foi muito bem. Né? Pelo menos para mim, o Nonato foi um jogador importante desde a reta final ali do primeiro tempo, porque eu cheguei a comentar que ele e Martinelli não estavam participando tanto da construção do jogo. Quando eles entraram mais a partida, principalmente o Nonato, o Fluminense passou a criar ainda mais. O Nonato, no final do primeiro tempo, finalizou 2 vezes com perigo. E no segundo tempo continuou aparecendo. Essa chegada dos homens de trás é fundamental para isso. Mas quando você tem, como o Abel vem utilizando, 2 homens apenas no setor de meio campo, né, de origem ali, que é André e Iago, fica difícil cobrar desses jogadores que eles vão ao ataque, que eles se apresentem, que eles pisem na área, que eles finalizam e depois voltem para marcar. É complicado. Hoje ainda tinha, né, para ajudar os volantes, tinha o Natan e o Arias. Né? O Natan, às vezes, caindo um pouco demais para a esquerda, mas eu acho que talvez deve ter sido uma orientação do Abel. O Arias um pouco mais para a direita, mas eles se movimentavam bastante ali no meio. E são jogadores que conseguem recompor na marcação também, principalmente o Natan. Então isso dá uma sustentação maior no meio campo, e aí o Fluminense tinha também, consequentemente, maior poder de marcação por ali. No primeiro tempo, acho que a bola não passou tanto assim pelo meio, poderia ter passado mais, mas enfim, eu acho que a atuação fraca do Natan contribuiu para isso também. Mas, assim, tem aspectos positivos, a gente pode tomar dessa partida, e para mim, assim, os principais. John Arias está mostrando futebol para ser titular do time. Né? Eu acho que isso é indiscutível. E o Cano fez um grande jogo hoje, o Cano? Não fez um grande jogo, não. Né? Ele, no primeiro tempo, ele errou alguns passes, mas fez o que dele se espera. Se a bola chegar para ele com mínimas condições de finalização, ele vai fazer isso, ele vai dominar e vai chutar para o gol. Às vezes até exagera. Teve uma bola já no final do jogo que ele poderia ter tocado, ele chutou. Mas ele é assim, ele olha o tempo todo para o gol, o tempo inteiro, ele já domina a bola olhando para o gol. O Cano é assim. E querendo ou não, ele é mais jovem, tem muito mais capacidade de movimentação. Né? E isso, querendo ou não, incomoda mais o adversário. Então, por isso que eu acho que o Germancano também está à frente do Fred neste momento para ser titular do time. Mas vocês lembram que na última live, quem acompanhou, eu destaquei isso aqui. Com apenas 2 homens no meio campo, o Fluminense está com dificuldade de criar. Quem está armando o time são os zagueiros lá de trás. O Nino e o Felipe Melo. O Nino, então, contra o Botafogo, cheguei a falar que foi um dos principais armadores do time. Por quê? Porque não tem ninguém no meio campo, sai jogando ali com os volantes, não tem um meio de ligação, um cara para receber essa bola. Hoje o Arias fez isso, o Natan fez isso. Então facilita um pouco essa bola chegar mais na frente com um pouco mais de qualidade.
Porque senão você fica na dependência da individualidade do Luiz Henrique, de pegar uma bola, de arrastar. Mas o Luiz Henrique não é esse jogador que vai distribuir o jogo. Não é um jogador que vai pensar o jogo. Ele vai receber essa bola e vai, através da sua velocidade, da sua habilidade, vai partir para cima. Esse é o Luiz Henrique. Então, quem pode fazer isso? O Ares e o Natan. Em tese que pode fazer isso. Mas aí teria que sair quem? Ele tem que sair o William Bigode. Eu acho que dificilmente ele vai tirar um dos volantes. Se ele tirar um dos volantes, ok. O time fica em tese mais ofensivo. Mas vai exigir muito na marcação de quem entrar ali no lugar de um dos volantes. Já que o Abel não quer abandonar o esquema com 3 volantes. Então, assim, são coisas que ele vai ter que pensar e vai ter que pensar rápido. Eu venho dizendo para vocês, o último teste antes do jogo contra o Milionários, do time titular, vai ser contra o Nova Iguaçu. E contra o Volta Redonda, até aqui, o planejamento da comissão técnica é mandar a campo um time de reservas. Então, assim, ele não tem muito tempo. Estou muito curioso para saber o time que vai enfrentar o Nova Iguaçu. Porque eu acho que o time que vai começar diante do Nova Iguaçu vai ser o time que vai começar o jogo contra o Milionários. Um jogo também que fica provado que o Calegari não pode ser reserva do Samuel Xavier nesse momento. Não pode. Não é que o Calegari é perfeito, mas é um jogador que está muito melhor tecnicamente neste momento. Quase fez um golaço. Está se apresentando bem, está indo na linha de fundo, está chegando na frente. Ao contrário do Cris Silva, que me espanta o medo que ele tem da linha de fundo. É impressionante. Ele não chega na linha de fundo, ele pega a bola no intermediário e já olha e começa a cruzar a bola da intermediária para dentro da área. Sendo que podia buscar a aproximação de alguém, dar um tapa, tentar ir na linha de fundo, fazer uma jogada diferente, até pisar mais a área. Teve uma hora que ele finalizou bem de fora da área, tentou uma cabeçada. Acho que ele está se soltando um pouco mais, está tentando fazer isso. Mas, assim, o time tem alas. Esses jogadores eles precisam chegar à linha de fundo. São eles os homens das pontas. Principalmente hoje que não tinha o Luiz Henrique. Hoje, sem o Luiz Henrique, o Calegari fez isso muitas vezes. Então, se você joga com 3 zagueiros, e hoje foi um problema isso. Acho que hoje o Fluminense poderia ter ido. O Abel não prometeu que ia ter vários esquemas, muitas variações. Hoje poderia ter sido uma boa oportunidade para isso. Né? De você não colocar um esquema com 3 zagueiros. Por quê? Porque esses 3 zagueiros têm enormes dificuldades para sair jogando. Principalmente David Duarte e Manuel. Já mostraram isso contra o Audax. É muito diferente de Nino e Felipe Melo. Então você perde muito também na saída, no início da construção ofensiva, quando os jogadores recebem a bola e começam a distribuir o jogo. Então, assim, hoje poderia ter ido com um esquema sem os 3 zagueiros, né? Testado algo diferente. Porque, além disso, você tem o lateral na esquerda que não vai na linha de fundo. Então, assim, o que adianta você ter, é o que eu venho discutindo, o que adianta você ter 3 zagueiros se você não tem ala ou alas que agridem, que chegam à linha de fundo, que finalizam? Não faz muito sentido. O Nino, por vezes, fazia o trabalho do Samuel Xavier sendo zagueiro. Então, enfim, são essas coisas que ele tem que repensar. Não sei se ele vai mudar alguma coisa contra o Nova Iguaçu. Sinceramente, eu não tenho certeza nenhuma disso. Né? Confesso que não tenho. Mas acho que foi uma atuação que anima em relação às opções. Acho que o Martinelli não fez um jogo tão bom. Mesmo assim, tentou chegar à frente mais no segundo tempo, chutou uma bola na trave. Né? E ele tinha que se esforçar muito na marcação, até porque o Nonato estava avançando mais. Eu não acho que foi um jogo ruim do Martinelli, não. Acho que foi um bom jogo. Não apareceu tanto quanto o Nonato, mas foi bom. E o Nonato apareceu muito bem, me surpreendeu. É importante que ele esteja bem, porque é uma opção muito relevante ali no meio-campo, para quando você não tiver algum jogador machucado por lesão. É um cara que tem essa capacidade de marcar e sair bem para o jogo, e hoje ele fez muito bem isso. É um jogo em que, mais uma vez, João Ares e Cano estão botando ali ideia na cabeça do Abel. Se ele vai aceitar ou não, é um fato. Está legal hoje mais uma vez. Mais uma vez mostrando que tem que ser titular no lugar do Samuel Xavier. Agora o Abel vai aceitar? Ele vai fazer essa mudança? É isso que a gente vai ver. O Criciúma não tem muito jeito agora, né? Porque o Danilo Barcelos hoje foi para o banco, inexplicavelmente, os critérios que a gente não entende, né? Porque no jogo passado ele poderia ter, ele também não foi. Aí para esse jogo foi. Só que é um jogador que ele está descartado pela comissão técnica. Ele não vai ser aproveitado. Então o Criciúma, neste momento, ele está muito à vontade para tentar melhorar
sem ter uma sombra de fato ali, já que Pineda e Marlon estão lesionados, né? Não vão ficar muito tempo fora, mas neste momento estão fora. Então, assim, não foi uma atuação primorosa, mas foi uma atuação suficiente para a gente ver que com o time mais leve em campo, o Fluminense criou muito mais. Para mim, pelo menos, foi um jogo mais agradável de se ver do que os anteriores, a maioria. Né? Tirando o segundo tempo contra o Botafogo, claro que foi excelente, foi muito bom. Mas por quê? Depois das mudanças, né? Então, assim, parece que a gente está sendo chato, mas é uma coisa que eu acho que está todo mundo vendo. Claro que um ou outro pode discordar de uma opção aqui, outra ali, mas está todo mundo vendo. Né? Falta o Abel aceitar, e ele vai ter que se dispor, querendo ou não, com alguns jogadores, para ele fazer esse time render o melhor que pode render dentro desse esquema que ele considera o ideal. Finalmente, Paulo Henrique Ganso estreou aos 45 do segundo tempo, no sexto jogo da temporada. Foi o que sobrou para ele. Entrar ali já no finalzinho, também não deve estar nada feliz com isso. Eu acho até que não tiro nem a razão dele, mas estreou o Ganso na temporada e ia entrar quando o Fla-Flu acabou no Fla-Flu e acabou não entrando. Enfim, vamos ver o que vai definir a Abel. Vale destacar, o gol do Fluminense hoje, do Cano, saiu de uma jogada de lateral, e uma jogada muito possivelmente ensaiada. O Calegari bate, o David Duarte raspa, e essa bola chega até o Cano. É um mérito isso aí também para a comissão técnica do Abel. Não foi acaso aquela jogada ali. Né? É importante destacar também. Né? E eu não estou aqui para dizer que tudo é uma porcaria. Não é isso. Estou dizendo que o trabalho é uma porcaria, que todas as opções são erradas. Claro que não. Até porque eu não sou treinador e eu respeito muito o treinador. Mas são assim, situações de jogo que a gente está vendo, está observando, partida após partida, né, que está sendo comprovado, não é pela gente aqui falando, não é porque está de fora falando, não é porque os jogadores estão apresentando em campo. Né, estão dizendo para o treinador, ó, eu estou melhor. Ó, o time está melhor sim. Resta saber se ele vai aceitar ou não. Mas os sinais estão aí. Então, na quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, a gente vai ter uma boa oportunidade de saber, talvez, o time que vai ser o da estreia na Libertadores contra o Milionários lá na Colômbia. Então, assim, uma atuação boa dentro daquilo que esse time poderia fazer, né? Sem o entrosamento ideal, sem jogadores que ainda não têm aquele entendimento natural por estarem mais tempo atuando dentro desse esquema estruturado pelo Abel. Acho que foi uma boa atuação, boas opções que surgem aí para o decorrer da temporada.